Ora viva gente boa, chegamos àquela ocasião do equilíbrio transpessoal que é para trabalhar aqui as nossas emoçõezinhas e no fundo o sítio onde tudo oscila e onde tudo muitas vezes é posto em questão. E é aqui que fica a ansiedade, a tristeza e a depressão. Mas para que isto aconteça, tem que haver em nós alguma das coisas que tem a ver com esta parte que é o chakra cardíaco e a parte do defeito que é, olha, andarmos aqui a engolir sapos, arranjarmos uma pessoa em nós que não é aquilo bem que nós somos e que queremos parecer, o fingidor, trabalharmos as coisas aqui muito na superfície e varrer para baixo do tapete, que é a superficialidade emocional, e depois acharmos que, olha, no fundo somos muito seguros e queremos projetar isso para as outras pessoas, e muitas vezes as outras pessoas não nos reconhecem nesse posto, porque conseguem detectar que é tudo uma personalidade fake. Então, em pelo menos determinado grau, é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha desenvolvido este arquétipo alguma vez na sua vida. Isto porque nas sociedades em que vivemos ele é praticamente ensinado nas escolas. Dizem vocês como? Pois, efetivamente somos treinados para fingir muitas vezes aquela história do homem não chora, por exemplo. Mascarar e projetar personas. Adotar uma postura completamente transparente, coração aberto, não é propriamente encorajado pelos adultos relativamente aos mais novos. Pelo contrário, há uma tendência a preparar os jovens para a competição, para a desconfiança, apresentando o mundo como um ambiente hostil no qual temos de estar constantemente alerta. É ou não é? Não é? Eu lembro aqui às vezes umas certas conversas, que eu não posso particularizar, que havia essas situações até inclusive com familiares, certo? Então isso é muito comum. Por estas e por outras razões, abrir o coração de forma transparente e sem defesas pode ser bastante assustador. O ator, que somos todos nós, os tais fingidores, é resultado deste tipo de paradigma. Ele é, na verdade, um mecanismo de defesa que se torna tão habitual que passa a ser totalmente integrado na identificação do eu. Ou seja, muitas vezes nós começamos a confundir a realidade arranjando nós próprios uma ficção daquilo que a gente julga ser, não é? Muitas vezes pela tal educação que nos obrigam a ser. E nós ficamos com o sentimento de culpa se estivermos a agir de forma contrária. Ele é, na verdade, um mecanismo de defesa que torna tão habitual que passa a ser totalmente integrado e identificação do eu. Repito, a persona é tão convincente que o seu próprio criador passa a identificar-se com ela, esquecendo-se gradualmente de quem é verdadeiramente, assim como o que são verdadeiramente as vontades genuínas do coração. Sabemos que na base do posicionamento do ator está um coração partido, e na tentativa de evitar a rendição destas dores, todos nós, adotando este arquétipo de ator, optamos, ou neste caso o ator arquétipo, opta por uma vida afetivamente superficial. Me quer incomodar, se calhar a culpa é minha, por aí fora, afastando-se de um aprofundamento que só é possível quando se abre o coração em amor e desapego, ou seja, ser verdadeiro, não tem nada a ver com frontalidade. Então, para esconder essa vulnerabilidade, o ator vai vivendo a sua vida e relacionamentos numa perspectiva mais mental, afastando-se ou boicotando relacionamentos que indiquem ou indiciem a possibilidade de ir mais fundo, ou seja, deixar de estar na superficialidade. O medo de sofrer é camuflado por uma postura superficial nos relacionamentos que servirá de tampão, digamos, a qualquer aprofundamento. Naturalmente que, embora aparentemente possa tentar ignorar este sentimento, o ator irá sofrer por um vazio no peito, uma angústia e ansiedade que parece chamar a atenção para um centro que o próprio decidiu negligenciar. Portanto, meninas, não te esqueçam de uma coisa, sempre que começarem a sentir uma tristeza, vocês estão chateadas,
convosco mesmo. Então, porque andam a fingir algo ou a varrer alguma coisa por baixo do tapete? Vejam e revejam. Porque ao nosso lado, mesmo profissionalmente ou nos relacionamentos, principalmente no âmbito familiar, acontece muito isto. E se não prestares atenção ao teu coração, irás passar a vida de relacionamento em relacionamento à espera de encontrar sempre no seguinte um preenchimento que te falta. Ou seja, uma fuga. O processo de busca, e depois uma pessoa sente-se rejeitada, então volto a ler, o processo de busca e rejeição ao mesmo tempo de um relacionamento é extremamente doloroso e aprisiona as pessoas que desenvolvem esta coisa de ser, aparências ou apresentar uma imagem escondendo a dor. Isto passa por toda a gente, Pronto. É mesmo comum este arquétipo atrair relacionamentos à distância ou relacionamentos do tipo amor impossível, ou seja, mais vale à distância porque assim eu tenho o controle e não quero me entregar. É ou não é, meninas? Pois é. Então, o ator quer um relacionamento, mas por outro tem medo de abrir o coração. Então condena-se a si próprio a uma realidade aparentemente segura de um relacionamento superficial em que há uma parte de si que é sempre salvaguardada. Estes relacionamentos podem ser do tipo não me comprometo, relacionamentos à distância, casas separadas, o que é meu é teu, o que é teu é teu, os meus amigos, os teus amigos. Relacionamentos não assumidos socialmente ou na família, na verdade, diversas versões do não estou nisto por inteiro. Como é expectável, este arquétipo, ou seja, o ator, sofre ou vai sofrer com este não comprometimento do parceiro que, mesmo tentando disfarçar, compreender ou desculpar, não vai conseguir deixar de se sentir rejeitado e sentir que o que vive neste relacionamento não corresponde àquilo que o seu coração quer. O que ele não entende é que o outro é um espelho de si mesmo. Ou seja, do outro lado está uma pessoa que também comporta-se da mesma maneira. E aquilo que pede ao outro, ele próprio não está disposto a dar. Ele quer do outro uma abertura que ele próprio não pratica, uma transparência em que em si não se vê também, ou seja, uma entrega que é impossível com um coração fechado por medo de sofrer e eu costumo dizer de amar. Havendo uma carência e mágoa profunda ao nível aqui do chakra cardíaco, é comum ver o ator a tentar disfarçar essa dor artificialmente com uma vida com base no status social, obviamente, para mostrar aos outros, não é? Assim entra numa vida mais do parecer do que do ser, que é muito característica deste arquétipo. Assim, ele vai evitar situações que obriguem a aprofundar aquilo que ele acredita que o outro quer. E isso irá naturalmente gerar dissonâncias muito dolorosas, ou seja, entre tristeza e depressão e a ansiedade. A violência dos relacionamentos, seus inícios e fins serão vividos numa perspectiva mental de conveniências. Eu espero que ele me ame, mas se eu questionar os meus sentimentos em relação a essa pessoa, não vou ser verdadeiro. Então, em realidades inconvenientes que ditarão sem grande lugar para sentimentos, sua continuidade ou términos. Então, isto é por defeito, não é? As tais carências afetivas. Então, e se for por excesso, seja para lá, temos a tal criança, a vulnerabilidade, a ingenuidade e a inadequação. Contrariamente, e na mesma proporção relativamente ao ator, este é dos arquétipos menos comuns pelo facto de ser
contracorrente relativamente à sociedade em que vivemos, onde prevalece a lógica e, acima de tudo, a supressão do feminino, que também é válida para os homens. Porque a coisa ser às vezes muito macho esconde também esta criança ferida. Nesta sociedade, ou a nossa sociedade, baseia-se numa lógica assente na funcionalidade. Tens de ser perfeita, tens de cumprir uma missão, tens de. É ou não é? Assim um bocadinho. Então isso está baseado no hemisfério esquerdo, racional, que é masculino e ativo. Somos, desde muito pequenos, ensinados a usar as nossas mentes, os nossos conhecimentos, muitas vezes interiormente do uso do coração, que isso é parte fraca, é ou não é? Ou seja, o que é que está ligado ao coração? Da intuição, do sentir, do assumir o que se pensa e o que se sente, também faz parte. Logo, aprendemos a calcular, verificar, analisar e, mesmo que implicitamente somos desencorajados a sentir, intuir, silenciar, meditar, no sentido introspectivo da palavra. Em traços gerais, somos ensinados a viver pela cabeça e não pelo coração. Ensinam-nos a desconfiança, a necessidade de nos defendermos, o medo, de nos nortearmos fundamentalmente por aquilo que concretamente pode ser medido e quantificado. Mas prestem atenção que, contudo, nós não nascemos assim. Pensem lá, quando eram crianças, a natureza da criança é livre, amorosa e aberta. Está sempre a procurar experiências novas para absorver essas sensações. Não estranha as diferenças, nem vai rejeitar, por exemplo, um amiguinho por ter um tom de pele diferente, nem se comportar de forma diferente. Aquilo pode despertar em mais curiosidade. Obviamente, à medida que começam a meter minhocas na cabeça, este comportamento vai mudar e começa a racionalizar. Não é? Olha que não, como eu já ouvi dizer aqui alguém. Então, é verdade que não nascemos tábua rasa. Logo, há também, já no coração das crianças, máculas que resultam da sua história. Contudo, é nelas, no início da vida, que conseguimos ver de forma mais evidente a conexão com aquela parte de si que permanece intocada pelas dores do mundo. Essa parte de nós, que é a nossa verdadeira essência amorosa, e que paira acima de todas as vicissitudes inerentes à existência humana. As pessoas portadoras de síndrome de Down, por exemplo, são emissárias dessa pureza e amor e são um bom exemplo deste arquétipo. Transportam em si um paradigma ainda difícil de ancorar neste mundo pela fragilidade que esta condição lhes confere. São quase só sentimento. Naturalmente, há um desequilíbrio na medida em que o mental, como ferramenta do ego, fundamental também à navegação de mares turbulentos, ou seja, estar ali com um bocadinho com o pé na terra, não é? Está nestas pessoas pouco desenvolvido, o que configura em si um handicap. Essas pessoas são evidentemente mais coração que mente, e isso vê-se pela alegria e sorrisos que distribuem indiscriminadamente. Então, no tocante a um comportamento por defeito e por excesso, aqui, enquanto o outro não se abre, é desconfiado e é carente, este é ingênuo. Então parece que é do género, olha, coisas que é, posso gastar dinheiro à vontade, não vai acontecer nada. Se o meu relacionamento falhar, volto para a casa da minha mãe. Ou seja, continua lá a ser criancinha, faço-me entender. Então tem a ver com a imaturidade, quando nós somos imaturos e achamos que podemos também fazer qualquer coisa e que não vai acontecer nada. Então falta responsabilidade, falta um pouco de mente, mas nós estamos a falar aqui das polaridades, obviamente. O arquétipo de criança está presente nas pessoas pouco adaptadas a este mundo, no sentido em que esta existência nos obriga a um certo grau de ego para mantermos a nossa integridade, ou seja, a parte racional. A todos os níveis, inclusive a física. Há um certo grau de alerta necessário para nos afastar dos perigos. E, por vezes, esta característica está muito débil no arquétipo, ou seja, toca a estrebuchar, basicamente é isto, não é?
Então, vou repetir, há um certo grau de alerta necessário para nos afastar de perigos e, por vezes, esta característica está muito débil neste arquétipo, o que pode trazer-lhe uma vulnerabilidade perigosa. Há na criança uma inadequação do aspecto mais selva deste mundo, numa ingenuidade que se torna contra-evolutiva e, no impulso de amar sem limites, por exemplo, a criança poderá não perceber, porque por mais bonito que um tigre possa ser, não é ainda neste mundo possível fazer-lhe festinhas. Há quem faça, não é? Mas tigre é tigre. Então, transportando esta postura para os relacionamentos, é fácil constatar o destino deste arquétipo ao cair nas mãos erradas de pessoas que se servem e se aproveitam da ingenuidade de terceiros. Se há arquétipos que se formatam por ego a mais, como o tirano, por exemplo, este é seguramente marcado pela falta dele. Assim, a criança irá vivenciar situações passíveis de lhe trazer um entendimento mais realista sobre o mundo e as pessoas. Irá ter de compreender a diferença que se coloca entre o ser amoroso, mas não ser ingênuo. Poderá ter de passar por duras lições para compreender que o mal existe. Tá? Lembram-se quando foram ingênuos o que é que aconteceu? Assim irá aprender a não permitir a anulação completa do ego defensivo. Falar em ego. Onde está o egograma? Então, vejam lá se mandam isso, que é para eu também vos dar o lamiré da coisa, né? A ver se está muito em cima ou muito em baixo. Ora, esse ego defensivo, que é a sabedoria também, indispensável a uma vida equilibrada perante a realidade do binómio bem e mal. Gradualmente irá reconhecer que o mal existe e isso implica um determinado nível de alerta que não pode ser descurado. Ou seja, aquela célebre frase que vocês conhecem, orai e vigiai. Ou então já conhecem outra frase que é o seguro morreu velho e o desconfiado está vivo. Mas não exagerando, obviamente, não é? Se conseguires fazê-lo sem comprometer a tua integridade amorosa, ancorarás perfeitamente o amoroso, sendo que o mais provável será provar primeiro a polaridade oposta, ou seja, esta coisa da criança e a outra que é o ser, não é? Um ator. Então, entenda-se que não há nada de errado na pureza deste arquétipo, a não ser a incompatibilidade com o grau evolutivo da humanidade em geral, que ainda está longe deste nível de pureza e entendimento. Assim podemos dizer que é mais o ambiente que é inadequado, pois a essência da criança é paradigma do amor, que se encontra no nosso futuro evolutivo. Contudo, falta-lhes atenção da mente vigilante. A articulação em equilíbrio com os atributos da mente é a chave para chegar o que se segue ao amoroso, que é o equilíbrio destas duas polaridades. Então, como é que é o amoroso, que é o não ser carente, mas também não ser ingênuo? É o amor, a transparência, a pureza, o equilíbrio, a verdade, a fraternidade e a ternura. Um coração aberto é um coração imaculado, um coração que se abre ao mundo, aos outros, à vida sem pudores, nem tabus, vergonhas, angústias ou mágoas. Não porque lá não estiveram, mas porque não se guardaram infinitamente. Neste coração não permanecem nódoas negras, nem cicatrizes, por mais dores que tenha sentido, por causa da inteligência emocional. Capiche? Então, esse coração, apesar de tudo, nunca perdeu completamente a sua humanidade, o seu amor à vida. Este é o coração do amoroso. É por isso que se faz aquilo que se chama a fórmula da compaixão. Aquele coração cujo sofrimento trouxe robustez, mas não rudeza ou rancor, é um coração macio, terno e gentil, de uma candura compassiva. É claro, ao olhar de quem vê, não há omissões.
há um campo vasto e aberto a uma imensidão de paz. Um coração aberto é aquele que se liga ao todo de forma equilibrada, numa troca feliz entre aquilo que é suposto numa relação, por exemplo, dar e receber, em todos os aspectos. Há neste centro energético um espaço privilegiado ao reencontro com a essência da mônada. Ele é um portal de reconexão com o centro equilibrador da fonte. E aqui estamos a falar com a linguagem espiritual. Fonte é Deus. O coração não tem polaridade, é um órgão único, central e essencial à vida. Qualquer pessoa amorosa a vive de forma aberta, dando-lhe e mostrando aos outros como é efetivamente, sem máscaras. Neste mundo por vezes hostil, o amoroso consegue o equilíbrio do coração aberto da criança e a dose certa do ego, que lhes fornece ferramentas de resguardo aos ataques, neste caso, e ao rebaixamento, ao mal. Ser amoroso não é ser ingênuo. O amor que emite formata nele uma fortaleza, uma proteção. Não lhe confere vulnerabilidade, pois, tal como uma flor, há nele uma inteligência interior que lhe diz quando é tempo de fechar momentaneamente as pétalas. O amoroso conhece-se a si mesmo e ama-se, ou seja, responde à pergunta: quem és tu? Perdoa ou já perdoa as suas falhas, os seus desvios e está em paz consigo mesmo, porque consegue entender as coisas e fazer a sua própria autocorreção sem o criticismo de outros. Por isso, não ressoa perante o desamor, pois o efeito espelho não acontece mais. Todavia conhece e reconhece a existência do mal, apenas já não encontra reflexo desse mal dentro de si. Importa esse conhecimento vindo das experiências vividas para se resguardar daquilo que é nefasto. Que hipótese de sobrevivência tem um pequeno carneiro numa jaula de leões? A pureza de coração do amoroso não o impede, contudo, de saber que se deve afastar dos leões da vida, é ou não é? Este arquétipo vive em amor. Ama as pessoas, animais, a natureza, ama aquilo que faz no trabalho, todas as formas de vida. Também se ama a si mesmo, aceitando-se integralmente como é, assim como também os outros e os seus defeitos. O amor é, na verdade, uma antítese de andar a julgar os outros, não é? A aceitação de cada ser como é, no seu estado evolutivo próprio, com as suas qualidades e defeitos, é uma característica fundamental deste arquétipo. Aquilo que é, muitas vezes, apelidado de amor não passa, na verdade, de uma busca de preenchimento de um vazio interior através do outro, pressupondo sempre um condicionalismo que é, por natureza, contraditório ao verdadeiro amor. E aí o pessoal começa a dizer: tu não fazes isso, não fazes assim, assado, ou seja, cobra dos outros aquilo que devia ser suposto não existir entre ambos. Então, estamos a falar de carência afetiva. Quando amamos, amamos e pronto. Sem mas nem porquês. Quando os mas e os ses começam, entramos num campo que já nada tem a ver com o amor. O amor mais próximo do amor incondicional, mas que ainda pode estar muito aquém do amor verdadeiro, é o amor de mãe ou pai relativamente aos filhos. Em princípio, os pais amam os filhos como algo intrínseco, natural, não mental, independentemente da aprovação ou não das ações desse filho, ou deste corresponder ou não à imagem que eventualmente tenha idealizado. Num relacionamento amoroso, este arquétipo ama também assim. Ama o parceiro como um todo, com qualidade e defeito. É comum amarem-se idealizações e, naturalmente, as coisas começam a correr mal quando a realidade surge mais flagrante com o passar do tempo. O amoroso faz com que as pessoas que convivem com ele se sintam bem, pelo simples facto de se sentirem completamente aceitos como são.
Este facto promove um efeito em cadeia que faz com que o coração destas pessoas abra também, pois não há maior alegria e preenchimento do que sabermos que somos aceitos tal e qual como somos. Logo, falamos aqui de verdadeira aceitação do outro, com as suas diferenças, fragilidades, falhas, num todo de sua singularidade. Com facilidade podemos antever que quanto mais este arquétipo se desenvolve no centro aqui do coração, do cardíaco, das pessoas, melhor mundo teremos. É ou não é? Acham que isso é possível com o tipo destas pessoas conseguir fazer guerra, por exemplo? Não faz sentido, pois não. São pessoas que gostam de viver na paz. Então vou repetir. Com facilidade podemos antever que quanto mais este arquétipo se desenvolver no centro cardíaco das pessoas, melhor mundo teremos e os conflitos sempre originários da não aceitação do outro como ele é, seriam automaticamente eliminados. Questões como diferenças raciais, religiosas, ideologias ou outros credos não fazem o menor sentido para o amoroso. Ele ama naturalmente a natureza e a diversidade. Ama as cores, as formas diferentes e o dinamismo e também a mudança constante. A atitude do amoroso é uma postura de abertura perante a vida, sabendo que esta tem obstáculos, constrangimentos e bloqueios. Ele escolhe, melhor dizendo, encará-los como uma forma de aprendizagem e de crescimento interior. Há uma maturidade na alma do amoroso. Ele sabe que na matriz encarnacional, esta coisa de voltar cá, o processo é esse, um aprendizado constante para a amplificação ou ampliação do senso da perspectiva sobre a vida e também do universo. Naturalmente, os níveis de energia do amoroso serão abundantes, pois ele alimenta-se de uma fonte inesgotável, a própria fonte que tudo conecta, o grande campo unificado. O amoroso é alegre, pois sabe que o mais importante da vida é o amor e que sem este tudo fica sem cor, sem brilho e sem vida. Não obstante a sua abertura e atitude otimista, ele sabe que o mal existe, o que o afasta da ingenuidade que veremos estar presente na criança arquétipo em desequilíbrio por excesso. Apesar deste conhecimento e experiência, ele optou pelo amor e esse facto resulta do perdão. Na verdade, esta é a chave deste arquétipo. Não há amoroso sem perdão, pois o amoroso não é aquele que nunca sofreu, mas sim aquele que perdoou os outros, mas também a si mesmo, depois de ter compreendido, claro, esta coisa da fórmula da compaixão. Da mesma forma que vimos que os padrões de desequilíbrio numa lógica piramidal convergem nas supressões fundamentais do masculino e do feminino, também aqui podemos reunir todos os processos de perdão aos fundamentais pai e mãe, pois eles são aqueles que melhor espelharam os desvios inerentes à nossa alma. Por isso, serão sempre um bom ponto de partida para este processo. Quem é que não tem problemas com o pai ou com a mãe? O amoroso é, na verdade, um ser cujo coração se alquimizou pelo perdão. Há nele o encontro feliz entre a psique, ou mente, a consciência e o coração. Pela compreensão racional e cognitiva dos processos e pela abertura ao fogo vivo do perdão, ele elevou-se acima das suas mágoas e assim se abriu ao amor verdadeiro. Então, para que vocês entendam um bocadinho todo o cerne da questão, pensem um bocadinho, enquanto vocês como pacientes, e o convite para participar nesta formação, a quantidade de informação que vos passamos para gerar exatamente aquela autonomia, valorizando-vos com a sabedoria e o conhecimento. Obviamente respeitando todas as quedas que logo
depois desta formação, se tornam em ressuscitamento ou alquimização de todos os processos onde nós sofremos. Ok? Fiquem bem, façam as meditações agora as pequeninas e depois a maior, que é a ativação, não é uma meditação. Já começamos com a ativação deste chakra, só que em vez de estar na terceira, passa para a quinta dimensão. Está bem? A gravação é feita pela Gisela, antiga apresentadora do Porto Canal. Fiquem bem.